Olá, pessoal, tudo bom? Então, mais uma aula aí. Agora sobre distribuição binomial e de Poisson. Essas são as duas principais distribuições de probabilidade discretas, tá? Então, nós vamos ver essas duas discretas e depois a gente vai ver outras duas contínuas, que no caso seria a, a, a uniforme e normal, tá? Então, a primeira delas que a gente vai ver é a distribuição binomial. Para começar, a gente vai definir o que é uma tentativa de Bernoulli, ou um ensaio de Bernoulli, tá? Então, é definida como um experimento, né, onde cada tentativa, a cada jogada, né, a cada tentativa, a gente tem apenas ocorrência de duas possibilidades. Ou ocorre um sucesso, que a gente vai definir o que vai ser o sucesso, né? Por exemplo, na jogada de um dado, eu posso definir que o sucesso é sair o número 6, tá? E o insucesso, ou a falha, é não acontecer isso aí, tá? Então, num experimento de Bernoulli, numa tentativa de Bernoulli, a gente executa o experimento e a gente tem, então, aí a probabilidade de ocorrer ou não ocorrer um determinado fato, tá? Repara que no experimento você pode definir várias, o que vem a ser o sucesso, né? De várias formas. Então, por exemplo, na jogada do dado, eu posso definir como sendo um sucesso dar um número 1, ou eu posso assumir como sucesso dar um número par, tá? Então, isso aí vai depender de que tipo de experimento você está fazendo, tá bom? E aí a gente vai denotar que a probabilidade do sucesso é P, e, obviamente, né, que a probabilidade da falha, do insucesso, é 1 menos P. Além disso, tá, a gente tem que, a cada tentativa, né, o resultado ocorre de forma independente, ou seja, se eu faço uma tentativa, a probabilidade é P de sucesso e a de falha é 1 menos P. Se eu faço uma nova tentativa, a probabilidade se mantém a mesma, tá bom? Então, é que eu digo que cada tentativa independe do resultado que tenha ocorrido anteriormente, tá? Então, vou fechar a câmera, tá bom? E aí a gente vai começar a acompanhar aqui, então, no texto que está aí para vocês, tá? Vamos lá. Uma sequência de ensaios, bom, isso aqui tudo eu já falei para vocês, né? O que está aí, né? Já falei, já coloquei a definição. E agora, em si, eu começo a fazer, né, a partir daqui, desse ponto aqui, não peguei a câmera. A partir desse ponto aqui, tá? Eu vou definir, então, o que vem a ser um experimento, né, uma distribuição, né, binomial, que a gente diz assim. Um experimento que consiste de N ensaios de Bernoulli em sequência, o espaço amostral vai ser o conjunto de ênuplas, né, onde em cada posição há um sucesso ou uma falha, tá? Então, por exemplo, num experimento dado por 5 tentativas de Bernoulli, ou seja, eu vou executar essa tentativa 5 vezes, né? Quer dizer, com aquela probabilidade de sucesso P e de não sucesso 1 menos P, ocorridos de forma independente, tá? A ocorrência de 3 sucessos pode ser representada por exemplo, uma sequência dessa daqui, ou por uma sequência dessa daqui, e outras, né? Eu estou dando aqui duas situações onde, ao fazer a tentativa 5 vezes, eu posso obter 3 sucessos, como exemplo, tá? Então, vem a seguir a definição da distribuição binomial. Seja x o número de sucessos obtidos na realização de N ensaios de Bernoulli, N tentativas de Bernoulli. A gente diz que x tem distribuição binomial com parâmetros n e p. N é o número de tentativas, p é a probabilidade de sucesso. Em cada ensaio, se sua função de probabilidade, né, for dada por isso daí, né? Então, reparem que eu tenho que ter aí a combinação de n, k, k, né, para situar, né, quantas
de quantas formas eu posso distribuir K sucessos em N tentativas, né? Como eu coloquei aqui, duas situações onde eu posso distribuir 3 sucessos, tá? Em 5 tentativas, tá certo? Vezes a probabilidade do sucesso elevado a K, eu estou considerando que estão havendo K sucessos, né? E vezes a probabilidade do insucesso elevado a N menos K. Né? Isso porque, né, se eu tive K sucessos, eu vou ter N menos K insucessos ou falhas, tá certo? E eu vou multiplicar essas probabilidades porque cada tentativa é independente da anterior. Lembra que quando tenho eventos independentes, né, a probabilidade de ocorrer um e outro é o produto dessas duas, tá bom? Então, eu vou ter que multiplicar tudo isso aí. Então, simbolicamente, né, isso aqui, quando a gente diz, né, isso aqui é uma forma matemática de se dizer que a variável aleatória x está distribuída de forma binomial com os parâmetros n e p, ou seja, em n tentativas, produzindo p sucessos, tá? Então, para essa distribuição, a gente tem um valor esperado, que seria a média, né, como sendo n vezes p e a variância como sendo NP vezes 1 menos P. É comum também a gente chamar de Q essa probabilidade do insucesso, né? E aí a variância ficaria NPQ, tá? Bom, isso daí, o cálculo disso é feito a partir daquele somatório, não sei se vocês estão lembrados, lá na aula anterior que eu mostro para vocês, quando eu tenho uma distribuição de probabilidade discreta, como que é calculada a variância e a esperança, tá? Então, na aula anterior tem isso. Como aí vai agregar um estudo de séries, então eu não vou fazer a demonstração disso não. Então, aí eu tenho aqui alguns exemplos, né? Primeiro, suponha que numa linha de produção, a probabilidade de se obter uma peça defeituosa, sucesso, aqui no caso, ser defeituosa é considerado sucesso, tá? É 0,1. Tá? Então, essa é a probabilidade da peça ser defeituosa. Aí eu tomo uma amostra de 10 peças para inspeção, né? Ou seja, eu faço N tentativas, 10 tentativas, tá? Qual a probabilidade de se obter uma peça defeituosa? Aí aqui eu vou resolver com vocês, né? Eu já coloquei a resposta aí do lado para a gente conferir. Uma peça defeituosa seria, deixa eu baixar aqui, a probabilidade de x igual a 1, né? Então, isso aqui vai ser, olha lá, usa esta fórmula aqui. Peraí, deixa eu apagar um bocado de rabisco aqui. Usa essa fórmula aqui, tá? Então, isso vai ser 10, né? Combinação de 10, 1 a 1, porque eu estou tendo apenas um sucesso, uma peça defeituosa, tá? Vezes a probabilidade de sucesso, que é 0,1 elevado a 1, vezes a probabilidade da falha, que no caso é 0,9, né? 0,9 elevado a 9, 10 menos 1, tá? Então, resolvendo isso aqui, bom, combinação de 10, 1 a 1 é 10. Não precisa nem fazer a conta, né? 0,1 elevado a 1 é 0,1, né? Vezes 0,9 elevado a 9. 0,9 elevado a 9, tá? Então, ó, 10 vezes 0,1, isso dá 1. Então, isso aqui é igual a 0,9 elevado a 9. Aí eu vou chamar a nossa calculadora aqui e fazer 0,9 elevado a 9 e 0,9 elevado a 9 vai dar isso aí, 0,3874, exatamente como está aqui na resposta. 0,3874. Bom, aí eu posso fazer, que seria nenhuma peça defeituosa, né? Seria P de x igual a 0. É mais fácil ainda, tá? E eu posso fazer alguma assim, por exemplo, no mínimo 2 peças defeituosas. Vou fazer esse item B aí. No mínimo,
duas peças defeituosas, tá? Ou seja, duas ou mais. Então, eu quero a probabilidade de x ser maior ou igual a 2. Olha, se eu for calcular isso aí, eu vou ter que calcular a probabilidade de x igual a 2, mais probabilidade de x igual a 3, igual a 4, igual a 5, até 10. Isso vai dar uma conta enorme. Então, aqui eu posso lançar mão da probabilidade, da probabilidade... Ah, esqueci. da probabilidade complementar. Pronto. Então, isso vai dar 1 menos probabilidade, tá? De x menor ou igual, não. Aí, no caso, é x menor do que 2. Tá? Ou seja, a probabilidade de x menor do que 2 é bem mais fácil, né? Que é a probabilidade de x igual a 0 mais probabilidade de x igual a 1, certo? Bom, a probabilidade de x igual a 0, eu já deveria ter calculado, né? No item B, tá? Então, eu vou considerar que a probabilidade de x igual a 0 já é essa daqui, tá? Que vocês depois façam isso aí como exercício, né? E a probabilidade de x igual a 1, a gente já fez, 3, 8, 7, 4. Então, a probabilidade que vai ser igual, vamos fazer essa conta aqui então, né? 0,3486 mais 0,3874, tá? Vamos chamar a calculadora. Vou apagar isso aqui, ela para cá. Então, fica ponto 3486, tá? Mais ponto 3874. Dá isso aqui, né? Então, isso aqui é... Ops, 736, 0,736. Então, a probabilidade de x maior ou igual a 2 vai ser 1 menos essa probabilidade aí, 0,736, que vai dar exatamente esse resultado aqui, tá? Ou seja, né, teria que fazer a conta aqui. Então, deixa eu chamar a calculadora lá de novo. Isso daí, menos 1, tá? Isso mesmo. Poxa, ponto 736, 736. Ah, tá. Tô fazendo menos 1, vai ficar negativo, mas tudo bem. 0,264. 0,264. Tá? Aqui ficou assim, porque acabou arredondando, né? Aqui no caso. Aí saiu um valor mais arredondado aqui, mas não tem problema, tá bom? E assim, no máximo, duas peças defeituosas. Aí seria uma peça, nenhuma peça, uma peça, duas peças. Vocês vão somar esse valor aqui, com esse valor aqui, com esse valor aqui, tá? E assim vai. Vamos ao exemplo número 2. Vamos lá. Uma moeda não viciada é lançada várias vezes. Qual a probabilidade, esse é um problema um pouco diferente, qual a probabilidade de obtermos 5 caras antes de obtermos 3 coroas? Então, vamos considerar sucesso a obtenção de cara, tá? Então, quer dizer, dessa forma, a gente quer obter 5 sucessos antes de obter 3 fracassos. Ou seja, eu posso ter os 5 sucessos seguidos, né? Eu posso ter um fracasso e 5 sucessos seguidos. Eu posso ter um fracasso, um sucesso, um fracasso, mais 4 sucessos seguidos, tá? Então, no final das contas, né? Eu tenho que jogar a moeda pelo menos 5 vezes, né? Para eu obter, no caso aqui, então esse aqui é o exemplo 2. Para eu obter sucesso, 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 assim, tá? Isso eu vou precisar jogar a moeda 5 vezes, ok? E no máximo 7 vezes. Por quê? Porque se eu jogar 8 vezes, né, eu já vou ter obtido, em 8 jogadas, a gente vai ter, para obter 5 caras, a gente vai ter 3 coroas ou mais, né? Então, para obter 5 sucessos antes de obter as 3 coroas, né? Porque está falando aqui antes de obter 3 coroas.
Ou seja, sem que a gente obtenha as 3 coroas. Então, eu posso ter uma situação assim, na pior das hipóteses, né? Fracasso, fracasso, sucesso, 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 tá? E os 5 sucessos seguidos. Então, aqui, para essa situação pior possível, né? Aí eu tenho aqui 7 vezes a jogada da moeda. Tá legal? Então, quer dizer, se eu jogar a moeda uma 8ª vez, ou seja, se eu aqui, vamos supor, fracasso, fracasso, aí sucesso, 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 fracasso de novo. Né? Aí aqui eu joguei 7 vezes, mas eu obtive 3 fracassos. Né? Então, eu não posso pensar em 8 jogadas, porque isso pode acontecer. Né? Bem, então essa situação aqui não é o caso. Né? Então, eu tenho que jogar no máximo 7 vezes essa moeda, para eu obter, para existir a possibilidade de eu obter 5 caras não tendo ainda atingido 3 coroas, tá bom? Então, para fazer essa probabilidade, na verdade, a gente vai considerar que são 3 variáveis aleatórias. Uma quando eu jogo 5 vezes, outra quando eu jogo 6 vezes e outra quando eu jogo 7 vezes. E cada uma delas tem uma distribuição binomial, tá? Com probabilidade de sucesso igual a 0,5, que quando você joga a moeda, a chance de sair cara é 1/2, né? Metade, né? 0,5. Então, eu vou definir, né, essas 3 variáveis aleatórias aqui. Né? Ou seja, com i variando de 5 a 7. Ou seja, em 5 tentativas, ou em 6 tentativas, ou em 7 tentativas. Então, eu tenho que calcular a probabilidade de x ser igual a 5 em 5 tentativas. Depois, eu tenho que calcular a probabilidade de x ser igual a 5 em 6 tentativas. E depois, eu tenho que calcular a probabilidade de x igual a 5 em 7 tentativas. Deu para entender? Aí, no caso, né, a gente faz a conta com aquela fórmula lá, que eu não vou fazer tudo de novo, e o resultado dá 0,23. Se vocês quiserem, pode dar tentar aí fazer e conferir. Se vocês não conseguirem, né, aplicar a fórmula, né, tiver dúvida na hora de aplicar essa fórmula aqui em cada uma das variáveis, né, aí vocês me falam. O que eu posso fazer aqui né, é simplesmente só assim, escrever, tá? E depois vocês podem fazer a conta. Então, vamos lá. Probabilidade de x igual a 5 nas 5 tentativas, né? Por isso que é a variável aleatória x5, tá bom? Então, isso vai ser combinação de 5, 5 a 5, que eu estou fazendo 5 tentativas e querendo obter 5 sucessos, tá? Vezes 0,5 elevado a 5 sucessos, vezes 0,5 elevado a 0, que são os insucessos, tá? Mas, agora 5 em 6 tentativas. Aí é combinação de 6, 5 a 5, vezes 0,5 elevado a 5, né? Vezes 0,5 elevado a 1, que é 6 menos 5. Mais combinação de 7, 5 a 5, agora eu estou considerando 7 tentativas, né? Vezes 0,5 elevado a 5, tá? Vezes 0,5 elevado a 2, porque aí, nesse caso, eu vou ter 2 fracassos. Então, é essa conta aqui que vocês vão ter que fazer, tá bom? Aí, tentem fazer aí esse exemplo, né? Terminar esse exemplo, fazer os itens que eu não fiz também desse primeiro exemplo, e aí vocês conseguem fazer alguns exercícios já, tá? Deixa eu ver quais aqui que vocês conseguem fazer. Se vocês quiserem fazer mais algum, antes de começar a estudar distribuição de Poisson. Eu acho que dá para fazer. Acho que dá para fazer até o 5, tá? Acho que dá para fazer até o 5, tá bom? E aí eu vou gravar um vídeo depois com a distribuição de probabilidade de Poisson, tá? Já já eu volto.